Olá, tudo bem? Aníbal Brum aqui falando. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, dessa série Relacionamento com Propósito. Eu não posso falar de relacionamento sem falar do meu relacionamento e por isso hoje eu estou com uma convidada muito especial, minha esposa Carol Ferri. E estamos aqui para compartilhar alguns pontos que fizeram total diferença na mudança, na transformação do nosso relacionamento. Para doar o que nós somos sempre e ter o melhor. Então o que acontece, gente? Olha só, primeiro ponto que nós entendemos, eu falei lá no primeiro vídeo sobre a autorresponsabilidade e você entender que você não é super-herói, que você não tem superpoderes. Sinceridade, ela sabe disso. No início do nosso relacionamento, eu achava que eu tinha superpoderes e eu tentava mudar ela. Eu pressionava ela a mudança. E isso gerava o quê? Um resultado negativo, sim ou não? O que acontecia com você? Eu ficava frustrada, né? Porque ao invés de você me incentivar, você me pressionava. E aí eu queria fugir daquilo. Aquilo não fazia sentido na minha cabeça. E você vai entender o porquê de tudo isso. Olha só, o que era para tornar um resultado positivo piorava, frustrava, ela queria fugir de mim. Por isso que chegou a um ponto de nós queremos até separar. Isso aconteceu de fato no nosso relacionamento. Porque eu achava que eu tinha o poder de mudar ela. E ela queria o quê? Correr de mim, exatamente. Só que, graças a Deus, nosso Deus é muito bom e Ele colocou um conceito na nossa vida, uma metodologia chamada inteligência emocional, aonde a gente aprendeu que precisávamos o quê? Cada um fazer a sua parte. Chegou um momento que eu decidi que eu precisava mudar e ela entendeu que ela precisava mudar. E aí, adivinha o que aconteceu? Fala, mano, o que aconteceu? Bom, através de uma live, né, eu descobri a Camila Vieira e o Paulo Vieira. E eu lembrei que nós tínhamos um livro do Paulo Vieira na nossa casa, fazia um ano já, né? Estava guardado. E quando a gente chegou em casa, eu decidi pegar aquele livro e começar a ler. E já de cara eu já descobri que sobre autorresponsabilidade. Sobre os resultados que eu tenho na minha vida são consequências minhas, responsabilidade minha. Então, a partir daquele momento, eu consegui separar isso de você, né? Que eu jogava toda a culpa pra cima dele. Não, se isso deu errado, a culpa é tua. Se isso não foi bem, a culpa é tua. Né? Eu jogava sempre pra ele, até que eu entendi que eu era responsável pela minha vida e pelos meus resultados. Ou seja, cada um tem a vida que merece, cada um tem o relacionamento que merece, porque cada um é responsável pelas suas atitudes. A gente aprendeu isso. E quando ela fez isso, o que aconteceu? Ela me incentivou e me inspirou a querer essa mudança também, porque eu vi essa mudança nela. Eu vi ela mudando, eu comecei a enxergar uma mulher responsável, uma mulher que não esperava mais por mim, e aquilo aguçou em mim. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? Eu não consigo mudar, mas eu consigo inspirar. Ela provocou essa inspiração em mim. E adivinha, eu fui ler esse livro também, e aí eu tive acesso a uma metodologia que começou a gerar verdadeiras metanoias dentro da nossa cabeça. Verdadeiras mudanças de pensamento dentro da nossa cabeça. Que assim como ela começou a se tornar uma mulher autorresponsável, eu também comecei a buscar essa metodologia para mim me tornar um homem autorresponsável. E aí, a partir daí, começamos uma longa jornada de quê? De autoconhecimento. Aí, a partir daí, no vídeo anterior, você viu eu falar sobre os 3 pontos do relacionamento, que você precisa aprender a se relacionar consigo, se relacionar com o seu Deus e aí se relacionar com o próximo. Durante esse processo, nós aprendemos essas 3 fases do relacionamento. Eu fui aprender a me relacionar comigo mesmo e ela com ela. Depois nós dois aprendemos a se relacionar com o nosso Deus de uma maneira diferente. Encontrar um amor genuíno, um amor incondicional, primeiro com Deus e receber esse amor de Deus também. E aí sim, o terceiro ponto. Aí nós começamos a aprender a se relacionar um com o outro. Então foi uma jornada de autoconhecimento. Eu comecei a descobrir quais eram as minhas fraturas, comecei a descobrir quais eram os meus vícios emocionais. E ela começou a descobrir quais eram as fraturas dela, os vícios emocionais. E muitas vezes acontecia o quê? Eu acabava descontando algo nela, ou ela descontando algo em mim, que não tinha nada a ver, não tinha culpa dela. Ela era o gatilho de ofensa que me ativava. E eu também era o gatilho de ofensa que ativava ela, sim ou não? Sim. E o que aconteceu? Nessa jornada,
nós falávamos em propósito, mas nós não sabíamos o que era o propósito. Nós falávamos, ouvimos muita gente falar de propósito, de missão, e talvez você venha buscando o seu propósito. Eu lembro que ela falava para mim assim, mas eu ainda não sei o que eu quero para minha vida. Não é? Sim. Como você se sentia naquele momento? Perdida, né? E ele você me questionava, né? O que tu quer pra tua vida? O que tu tá buscando? Eu ficava, meu Deus, mas eu não sei o que eu quero. Eu não conseguia me achar. Realmente eu pensava na minha mente, eu buscava uma resposta e eu não sabia o que eu queria pra minha vida. E talvez você que está assistindo esse vídeo está nesse exato momento pensando o que eu quero para minha vida. Caramba! O que eu quero? Qual é o propósito da minha vida? Nós também fizemos essa pergunta e eu, além do propósito, a missão. Qual é a minha missão? E dentro de um relacionamento é muito importante que os papéis estejam bem estabelecidos e muito claros e a missão de cada um para o propósito. Eu sempre dou um exemplo. Imagina um propósito como se vencer uma guerra, ok? Supomos que o nosso propósito é vencer uma guerra. Só que a missão muitas vezes pode ser a mesma ou pode ser diferente. Supomos que a missão dela é vencer a guerra pelo mar. E a minha missão é vencer a guerra pelo ar. Veja que nós temos missões diferentes, mas o propósito final é os dois vencer a guerra. Hoje, graças a Deus, nós temos a mesma missão, nós vamos os dois pela mesma missão. Mas talvez você é casado e você não consiga ir pela mesma missão da tua esposa. A missão pode ser diferente, porque talvez você não siga a mesma carreira, não tenha a mesma profissão, não consegue trabalhar juntos como nós trabalhamos. Mas o propósito final tem que ser o mesmo. E como eu faço para descobrir esse propósito? Primeiro, descobrir o propósito da minha vida e depois alinhar o propósito da minha vida com o propósito da vida da minha esposa. Porque se esse propósito não estiver alinhado, vai dar conflito, sim ou não? O que acontece quando o propósito não está alinhado? Fala para eles. Bom, quando a gente não tem um propósito alinhado, eu cheguei várias vezes à conclusão de que não fazia sentido a gente estar junto, né? De que isso não fazia sentido na minha cabeça, que eu achava muito legal, muito bacana o que ele estava buscando para a vida dele, mas aquilo não fazia sentido para mim. Então, várias vezes eu cheguei ao ponto de pensar que não fazia sentido nós estarmos mais juntos. E isso acontece com muitos casais. Vem aquela frase, nós somos muito diferentes, a gente não combina, ela tem um jeito, eu tenho outro, isso é muito profundo. Nós vamos gravar mais vídeos falando depois sobre, inclusive, perfil comportamental, a bagagem que eu trago da minha infância, a bagagem que ela traz da infância dela, isso faz total diferença na hora de unirmos os nossos propósitos, unir as nossas vidas, nossos sonhos, nossos objetivos, isso faz total diferença. Hoje nós conseguimos compartilhar de sonhos, hoje nós conseguimos compartilhar de metas, de objetivos e principalmente de propósito. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar numa jornada de se autoconhecer. Depois conhecer a Deus e conhecer o próximo. Mas hoje, falando de relacionamento com propósito, senta com a pessoa que está com você, estabelece quais são os sonhos que vocês vão realizar. Nós temos uma viagem, por exemplo, que é um sonho que a gente quer realizar em comum. Eu compartilhei os meus sonhos com ela compartilhou os sonhos dela comigo e nós alinhamos. Esse sonho, por mais que seja um sonho meu, contempla o nosso relacionamento. O sonho que ela tem é um sonho dela, mas este sonho contempla o nosso relacionamento. Isso é um relacionamento com um propósito. No final, um contempla o outro. Será que você não está colocando, talvez você até coloca sonhos, mas que contempla somente a tua felicidade e não contempla a felicidade das pessoas a quais você ama? Será que isso pode estar acontecendo com você? Então você precisa parar e alinhar. Eu tenho que eliminar o sonho? Pode acontecer. Ou você pode ajustar o sonho, você pode modelar o sonho ao ponto que esse sonho vai contemplar a felicidade do casal, o propósito do casal, vai contemplar o relacionamento. Então isso é muito importante você aprender. E como é que eu faço então para aprender tudo isso? Você pode fazer exatamente o que nós fizemos. Nós fomos estudar, nós fomos buscar ajuda. Bota uma coisa na tua cabeça, se você conseguisse sozinho, sozinha, se vocês, casal, você que é um cara que está assistindo de repente com o teu esposo, com a tua esposa, conseguisse sozinho, você já tinha conseguido, caramba. É só você pensar. Eu tentei ajudar ela várias e várias vezes. Alguns pontos consegui, sim, mas o que precisava ser tratado e
e mudado profundamente, ela teve que ter a ajuda de uma outra pessoa, de uma pessoa preparada para ajudar. Hoje eu faço isso, hoje a gente ajuda outras pessoas, mas muitas vezes a pessoa que vai ser um divisor de águas no teu relacionamento é uma pessoa que está preparada para isso. A gente teve que fazer exatamente isso. Nós passamos por um processo de transformação, por um processo de coaching integral sistêmico. E para você, o teu processo, fala para quem está nos ouvindo, qual foi o antes, o depois, o divisor de água, transformação no teu processo que você passou? Bom, antes do processo eu era uma pessoa perdida. Essa é a palavra que mais me define, assim. Porque eu não sabia se eu ia, se eu ficava, eu não sabia absolutamente nada nem sobre mim mesma. É como se tudo que eu tivesse vivido não tivesse sentido, né? E vivendo o processo, me descobrindo as minhas dores, o que precisava ser tratado em mim, eu descobri uma nova Carol. Como você sempre fala nos teus atendimentos, né? Eu vou te apresentar uma pessoa que você ainda não conhece. Então, de fato, eu conheci uma Carol que eu não conhecia ainda, né? E tem sido muito transformador o primeiro degrau da escada, né? Que a gente subiu nesse nosso primeiro processo, porque a gente entendeu que isso é uma continuidade. Que assim como a gente precisa comer todos os dias, a gente precisa também cuidar do nosso espírito e da nossa alma. Então, essa transformação tem acontecido todos os dias, desde que a gente finalizou o nosso processo. Então a gente tem procurado evoluir, a gente tem continuado naquilo que a gente tem aprendido através de toda a metodologia, né, e tem sido transformador. E não só no processo, como também impactos emocionais, leituras, vídeos e treinamentos. O que nós participamos recentemente, até como monitores de um treinamento de inteligência emocional. Qual a importância que você dá à pessoa participar de um treinamento de inteligência emocional? É extremamente importante, né? Extremamente, porque, como você já falou, né, se você ainda não conseguiu algo, é porque você ainda não sabe o que precisa ser feito. E se você não sabe, você precisa descobrir, precisa que alguém te mostre o que você precisa mudar, o que precisa ser feito, né? Então, cada vez que a gente tem uma experiência de estar num treinamento, é fantástico, muitas fichas que caem, como a gente costuma falar, né? Muitos aprendizados, exatamente. E você precisa entender isso. Até aqui você vem do seu jeito. Não deu certo? Tá na hora de começar a mudar. Tá na hora de começar a fazer a pergunta o seguinte: o que eu ainda preciso aprender? Que eu não aprendi, para que eu não passe mais por essa situação? Essa é a pergunta que eu mais faço na minha vida nas últimas semanas e nos últimos meses. Porque eu entendi que o que vai me levar para o próximo nível é o que eu ainda não sei. Então eu preciso aprender isso. E nós estamos aqui hoje para começar a compartilhar com vocês o que tem transformado o nosso relacionamento conjugal, tem transformado o nosso relacionamento familiar, porque não mudou só o meu relacionamento com a minha esposa, mudou o relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus amigos. Todos os relacionamentos que eu tenho sofrendo mudanças muito grandes. E a nossa vida é feita de relacionamento. Desde o primeiro momento que você é gerido, você começa um relacionamento lá na barriga da sua mãe, com a sua mãe. Ou seja, tudo depende de relacionamento. Se você não dominar a arte de se relacionar, você não domina mais nada na sua vida. Você precisa aprender a se relacionar. E por isso nós vamos estar numa longa jornada, trazendo muitos conteúdos. Esse é o primeiro que nós trouxemos em casal, mas nós vamos produzir muito conteúdo que vai ajudar você. Você precisa estar ligado aí que nós vamos te ajudar. Eu quero que você comente agora nos comentários aí, deixa aí qual é a tua dúvida, qual é a tua dificuldade que você tem, que nós vamos estar produzindo, tanto eu quanto a Carol, nós vamos estar produzindo conteúdos para ajudar você a descobrir essa arte de relacionar, que eu tenho chamado a arte de se relacionar, porque realmente você se relacionar consigo, com Deus e com o próximo é uma arte. São habilidades, são técnicas, é autodomínio, autocontrole, muita consciência, muito estudo, muito querer, muita determinação. Então eu espero que você tenha conseguido absorver um pouquinho da importância de você estar junto. Você que é casado, você tem que estar junto com a outra pessoa. Vocês têm que sentar, vocês têm que alinhar qual é o sonho, qual é o objetivo, qual é a meta, vocês têm que buscar junto. Às vezes acontece, eu atendo cliente que busca sozinho essa mudança. Consegue, mas o trabalho é maior.
a força que ela tem que colocar é maior. Quando o casal entende, tem a consciência que os dois podem viver esse processo juntos, como ela falou, ela viveu o processo dela, eu vivi o meu, mas nós buscamos isso paralelo, foi junto. Então a mudança vem acontecendo paralelo, a mudança vem acontecendo em mim, a mudança vem acontecendo nela. Como é que eu faço para fazer isso então, Aníbal? Primeiro passo, você vai lá acessar meu Instagram, Aníbal de Brum, e vai acompanhar as lives que eu faço toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos da noite. E lá eu dou dicas, lá eu dou ferramentas, lá eu ensino técnicas, lá eu ensino conteúdos que vai te ajudar. Envia esse vídeo para outras pessoas que precisam. Quantos amigos seus você conhece que está com dificuldade no casamento, está com dificuldade com o filho, está com dificuldade de se relacionar com o pai, está com dificuldade de se relacionar no trabalho, com o irmão, está com algum tipo de relacionamento e ele não sabe o que fazer. Quantas pessoas você conhece que, assim como nós, no momento de um conflito, não controla a raiva, não controla o ódio, não controla a explosividade, e você vê que o casal briga por besteirão, né? Isso acontecia com nós, já não aconteceu muitas vezes? Quantas vezes a gente brigou por besteira, coisa que não tinha cabimento. E pior de tudo, não sabia de onde. Meu Deus, como que a gente chegou nessa briga? Depois a gente parava e a gente ficava mapeando, chegava a dar risada um do outro. Porque não tinha cabimento a maneira que a gente chegou naquele conflito. Por quê? Porque os protocolos negativos eram inconscientes. Nós não sabíamos aonde estava a raiz do problema. Quando ela se conheceu, ela entendeu de onde vinham os comportamentos dela. Quando eu me conheci, eu entendi de onde vinham os meus comportamentos. E você conhece. Se você não for essa pessoa, com certeza você conhece pessoas que precisam aprender a dominar os seus sentimentos, as suas emoções, a sua impulsividade, a sua raiva, o complexo de inferioridade. Ela passou por isso, passou muito por isso, antes de passar pelo treinamento de inteligência emocional. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. E eu tenho certeza que você também quer ajudar essas pessoas. Então compartilha esse vídeo com ela. Fica ligado lá no meu Instagram, @NíbalDeBrum, que vai ter muita coisa para te ajudar, tá bom? Um forte abraço. E se por acaso você ainda, acredito que você já fez isso, mas se ainda você não deu o joinha aí, dá um like aí pra gente, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se caso você não se inscreveu, mas tenho certeza que já, se inscreve no canal para você receber o nosso próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus e um abraço.